Olá, eu sou o Sérgio Calado, advogado criminalista, formado pela honrosa Faculdade de Direito de Contagem, a FDCOM. Nesse encontro de hoje, o tema abordado no direito penal está no título 11, capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. Será abordado sobre os crimes previstos no artigo 355 do Código Penal. O crime de patrocínio infiel e o crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação. Antes de entrarmos propriamente nos crimes, farei uma breve explanação. Ambos são crimes contra a administração da justiça. O crime de patrocínio infiel descreve como conduta delituosa a traição do dever profissional do advogado ou do procurador judicial que, ao invés de proteger, prejudica a parte que o contratou. O crime de tergiversação, que o Código também chama de patrocínio simultâneo, também está previsto no artigo 355, porém no parágrafo único. Também é uma espécie de traição praticada pelo advogado ou procurador judicial que aceita defender na mesma causa partes que estejam em conflito, faltando com seu dever profissional. Esses crimes são estudados juntos, porque eles têm elementos em comum. Patrocínio infiel e patrocínio simultâneo. O crime de patrocínio infiel consiste em trair, ou seja, atuar de forma desleal ou enganosa, na qualidade de advogado ou de procurador, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe foi confiado. Patrocínio é quando há um mandato ou uma nomeação feita pelo juiz para cuidar da causa. Exige-se que o prejuízo seja material ou moral, seja concreto e não potencial, e que haja mandato, ainda que não formal, escrito ou verbal, gratuito ou oneroso, por nomeação para configuração do crime de patrocínio infiel. O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação ocorre quando o advogado ou o procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Defender na mesma causa é sustentar com argumentos ou prestar socorro. Simultânea é que ocorre ao mesmo tempo, ou sucessivamente é que vem em seguida. Partes contrárias são as pessoas que possuem interesses contrapostos numa relação processual. Então, não pode se defender ao mesmo tempo, no mesmo processo, ou um depois do outro, se as pessoas têm interesses contrapostos. Isso, além de ser uma infração de ética perante a OAB, também é um crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação. Exemplo, um advogado ou um procurador que assiste a parte requerente em um processo de conhecimento. E quando chega na fase de execução, esse advogado ou procurador deixa de assistir o requerente e passa a assistir o requerido. Essa atitude configura crime de tergiversação. Exige-se, no entanto, que o advogado ou procurador pratique algo concreto, não bastando simplesmente o recebimento da procuração. Ressalto que a defesa simultânea deve ocorrer na mesma causa, não necessariamente no mesmo processo judicial. Em se tratando de interesse disponível, o prévio acordo entre o advogado ou procurador judicial e o prejudicado exclui a antijuridicidade da conduta. O consentimento do ofendido exclui o crime. Então, se houve consenso entre as partes, isso exclui o crime de patrocínio simultâneo. Além disso, para a configuração do crime, não é indispensável a existência de procuração. Basta que o patrocínio da causa tenha sido confiado ao agente, ao advogado, ao procurador judicial, e por este aceito. A pena prevista para os dois crimes é a detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Como sujeitos do crime, temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é o advogado, aquele indivíduo inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E o procurador judicial, quando acontece, por exemplo, na Defensoria Pública. Então, o defensor público também pode ser o sujeito ativo desse crime. É um crime próprio. São condutas que só podem ser praticadas pelo advogado, contratado ou nomeado, ou pelo procurador, seja ele procurador do município, procurador do Estado. O sujeito passivo é o Estado. E ao lado desse, a parte prejudicada pelo ato.
Ou seja, a pessoa que estava no processo ficou prejudicada pelo ato do advogado ou ato do procurador. O crime de patrocínio infiel pode ser praticado tanto na modalidade comissiva ou omissiva. Comissiva por meio de uma ação, ou omissiva quando ocorre uma omissão dele. Um exemplo, um advogado que dá causa a uma perempção, ou seja, falta de andamento processual. É um crime praticado na modalidade omissiva. Ele deveria agir e não agiu, ele se omitiu. É um crime na modalidade omissiva, o não fazer. Outro exemplo, esse advogado dispensa uma testemunha importante para esclarecimento dos fatos, de maneira ardilosa. Quando ele faz isso, ele está na modalidade comissiva, ele está traindo a confiança do seu cliente e está prejudicando o patrocínio do pleito. No que se refere ao tipo subjetivo, é o dolo. Não temos patrocínio infiel, não temos patrocínio simultâneo culposos. Com isso, um eventual erro do advogado não configura o crime. Ou seja, tem que ter dolo, tem que ter vontade, tem que querer prejudicar. Para a consumação do crime do patrocínio infiel, depende o prejuízo decorrente dessa traição. É, portanto, um crime de resultado. É um crime material, porque ele demanda de um resultado que é o prejuízo. Já no crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação, basta a realização do ato processual destinado a beneficiar a parte contrária, sendo, portanto, um crime de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça. Eu trouxe aqui uma jurisprudência que ela é do crime do artigo 355, patrocínio infiel. É o caso de um cliente que contratou os serviços de um advogado, confiou a esse advogado uma quantia em dinheiro para que os débitos referentes ao seu veículo que foi apreendido seja feito, seja eliminado, seja atendido. O que aconteceu? Esse advogado, ele apropriou-se do dinheiro dessa vítima, apropriou-se do dinheiro do cliente, praticou o crime de traição, né? E além disso, praticou o crime previsto no artigo 168 do parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal, que é a apropriação indébita. Ele se apropriou de coisa alheia móvel, que tem posse ou detenção em razão de sua profissão. O advogado que cometeu o delito disse que recorreu, disse que era impaciência da vítima, com a demora do Poder Judiciário, mas o Ministério Público apresentou as contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso. Ficou demonstrado que o advogado traiu a confiança do cliente e apropriou-se do dinheiro que lhe foi confiado para quitar os débitos do seu veículo. As provas dos autos não deixavam dúvidas quanto ao dolo do acusado em trair a confiança do seu cliente e se apropriar indevidamente da quantia do dinheiro. Ficou decidido pela manutenção da condenação do acusado pelos delitos de apropriação indébita majorada e o patrocínio infiel, que também foi mantido na sua íntegra. Eu trouxe aqui também uma outra jurisprudência que é referente ao crime do patrocínio simultâneo ou tergiversação. É um caso que um advogado que foi denunciado pelo seu cliente porque ele estava defendendo simultaneamente as partes, a vítima e o réu. Ao ser denunciado, o advogado negou que figurava como defensor do acusado, mas era essa posição que ele estava ocupando no momento, até então. Foram reconhecidas que as circunstâncias trazidas ao feito foram suficientes para demonstrar indícios da autoria e da materialidade delitiva desse advogado. Ele pleiteou pelo trancamento da acusação. A decisão foi impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial. Foi negado o trancamento da acusação penal. E o que ele pleiteou não foi atendido, que foi a ausência da justa causa, a tipicidade da conduta e o trancamento da ação penal. A súmula foi denegado o pedido, portanto, mais uma jurisprudência que trata do crime de patrocínio infiel. Eu queria encerrar apresentando uma frase de um filósofo famoso, no caso Sócrates, que assim diz: sábio é aquele que conhece o limite de sua própria ignorância. Queria agradecer a atenção e num próximo encontro a gente se vê. Muito obrigado.